Olá, meu povo, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, espero que vocês estejam bem e eu quero, nesse momento, dar início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só que antes disso eu quero pedir para você que está aí do outro lado, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, compartilhe também com as suas redes sociais, compartilhe com seus contatos, que é muito importante para que esse canal possa crescer. Sem a tua ajuda, nós não saímos do lugar. Toda vez que você assiste a nossa mensagem, porém você não coloca um like no nosso canal, o que acontece? O YouTube entende que você não teve interesse por aquilo. E ele vai mantendo o nosso canal no mesmo patamar. Quando você e mais as outras pessoas que vão assistindo começam a dar o like, colocando aí colocando o seu comentário, que é muito importante até mesmo para mim saber se você está gostando daquilo que nós estamos apresentando ou não. Então não deixe de fazê-lo, queridos. Você nos ajuda muito fazendo isso aí. Nós vamos agora para uma breve vinheta e em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Estamos de volta. Agora eu quero pedir a você, se estiver de posse da sua Bíblia, que você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando será essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Amém, queridos amados. Quero fazer alguns comentários sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. E nós podemos ver através dos noticiários, através daquilo que nós vemos ocorrendo, tanto no nosso país quanto fora dele, que realmente nós estamos vivendo esse tempo. Vivendo aqui o tempo do fim. É um tempo que, com certeza, nenhum de nós queria presenciar. Eu sempre costumo dizer que quando eu era bem criança, bem garotinho ainda, a minha família, meus tios, meus pais já falavam sobre este tempo. Só que a gente era criança, não entendia muito bem como é que seria aquilo. Outro dia, inclusive, na abertura do nosso culto aqui no domingo, eu fiz esse comentário que uma pessoa da minha família ele dizia sempre que um dia haveriam das pessoas correrem para as igrejas buscando pelo Senhor e não encontraria mais, porque a igreja não vai estar mais aqui, e aquela que ficar estará passando por um tempo de desespero. Um
Então nós precisamos tomar um cuidado especial nesse tempo. Hoje muitas pessoas, quando se fala da volta de Jesus, as pessoas não dão atenção, as pessoas escarnecem, as pessoas riem. Mas o que nós sabemos bem e que podemos até afirmar é que quando chegar esse tempo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver um grande desespero naqueles que ficarem. Porque talvez muitos que nem fazem ideia do que a Bíblia diz, porque nunca leram, nunca se interessaram, muitos deles só preocupados com o dinheiro, com o poder, não vão estar preocupados com o que a Bíblia, que deixaram escrito na Palavra de Deus como um manual de fé e regra nosso. Muitos da vez vão saber do sumiço de pessoas e vão achar até que foi um extraterrestre que veio aqui e sumiu com aquelas pessoas. Mas pensa bem, que nesse tempo vão ter muitas pessoas no desespero. Pessoas que ouviram dos seus pais, que ouviram dos seus familiares, que ouviram dos seus pastores, que um dia Jesus haveria de voltar para buscar a sua igreja. E essas pessoas simplesmente não quiseram acreditar. Elas ouviram. Elas viram pais, irmãos, elas viram tios, tias, avós ali firmados na presença do Senhor. Alguns que morreram em Cristo e outros que estarão vivos e que serão arrebatados. E eles serão deixados para trás. Só que o princípio do fim, ele já tem a questão daquilo que nós estamos falando sobre o princípio do fim já está acontecendo. Hoje nós não precisamos, por exemplo, nesse momento, saber se a igreja será ou não arrebatada, porque já está mostrando aquilo que Jesus falou aqui no livro de Mateus 24. E para Deus, queridos, o princípio dessas coisas praticamente começou quando o seu filho veio à terra. Lá no livro de Hebreus, eu vou ler aqui rapidamente, no livro de Hebreus, capítulo 1, a partir no verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, para Deus, quando Jesus nasceu, quando Jesus iniciou o seu ministério, que o levou à cruz a morrer, inclusive, pela humanidade, já começou os últimos dias. O nosso calendário não é igual ao de Deus. O nosso calendário é diferente do calendário do Senhor. Mas ele deixa muito bem explicado aqui que para ele, os últimos tempos começou no nascimento do seu filho. E hoje nós estamos vivendo aquilo que nós chamamos de o tempo do fim. Nós temos visto, por exemplo, que tudo aquilo que Jesus falou na sua palavra, aqui no livro de Mateus 24, quando ele fala do princípio das dores, nós vemos que isso já está acontecendo. Deus já havia avisado no capítulo 1 de Hebreus, e hoje nós temos visto esses últimos dias através da palavra que está em Mateus 24. Quantos não têm surgido enganando a muitos, como diz o verso 4? Quantas pessoas não estão sendo enganadas, não estão sendo ludibriadas, porque alguém está ensinando ela de forma errada? Queridos, hoje, infelizmente, nós vemos no meio, até mesmo no povo evangélico, nós vemos pessoas que estão só preocupadas com o crescimento do poder. Nós vemos pessoas que estão comercializando a fé. Nós vemos pessoas que estão enganando as pessoas através da fé. É muito difícil coisas desse tipo, né? Agora eu quero dizer para você que está aí do outro lado, sabe como é a maneira de você não ser enganado? É você ter intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa junto com a minha esposa lá na minha casa, e esta pessoa falou-me de algumas profetadas, vamos dizer assim, que falaram para ela um tempo atrás. E eu expliquei para esta pessoa o seguinte: antes de você acreditar que aquilo que aquela pessoa está falando é verdade, vai realmente acontecer, busque na palavra de Deus, porque toda profecia tem que estar
em concordância com a palavra de Deus, senão é profetada. Pode ter certeza, eu falo sem medo de errar. Profecia que não está dentro da palavra de Deus é profetada, não é profecia. Tem que estar em concordância. Talvez você vai encontrar uma pessoa, vai te trazer uma profecia, que você vai dizer, poxa, mas aonde eu encontro isso na palavra de Deus? Preste atenção no conceito desta profecia. Talvez você não vai encontrar ela explícita na palavra de Deus, mas ela está dentro dos conceitos da palavra de Deus. A pessoa falou para mim de uma coisa que eu acho até engraçado. Pensa em alguém chegando para uma mulher ou para um homem e dizendo, olha, eis que eu te digo que Deus há de levar você de volta para aquela antiga pessoa com quem você foi casado e hoje você não está mais. Só que você vai olhar aquela outra pessoa, depois da separação, ela foi cuidar da vida dela. Ela conheceu uma outra pessoa, ela se casou ali legalmente na justiça, constituiu uma nova família, tem filhos. A minha pergunta é, será que Deus vai desmontar aquela família para reconstruir outra? Nosso Deus não faz isso com ninguém. Nosso Deus não precisa. Se você estava vivendo ao lado daquela pessoa e de alguma forma você se separou dela, possa ser até que um dia, lá muitos anos adiante, vocês possam até se reencontrar e restabelecer uma nova família, salvo se, vamos dizer que essa pessoa volte a fique viúva e sozinha, não tem ninguém. Agora, tirar uma pessoa de dentro da sua família para acabar com uma família para restaurar uma outra, isso não existe. Na palavra de Deus isso não aparece. E tem pessoas que falam isso. Eu já escutei, não diretamente da pessoa, mas pessoas que falaram, olha, fulano falou que eu tenho que me separar dessa pessoa que eu estou e voltar para a pessoa que eu estava. Gente, isso aí é um absurdo, isso é gente enganando, isso é enganação. Então a pessoa, quando recebe uma profecia, tem que olhar a essência daquela profecia, o conceito dela está dentro da palavra de Deus, senão a pessoa vai acabar se machucando. E essa questão que envolve as pessoas que enganam, não é necessário ser pastor, queridos. Às vezes as pessoas acreditam todo esse engano para cima de pastores e ministérios. Não. Muitas vezes você vai estar sendo enganado por uma pessoa que você pensa ser um crente fiel. Você pensa ser um homem cheio do Espírito Santo. E aquilo entra também, um outro detalhe, vem de encontro ao que você gostaria que tivesse acontecendo. Eu já escutei falar de pessoas que ouviram de outras, olha, esta casa que você está morando não é para você. Venda esta casa, porque Deus tem algo melhor lá em tal lugar. E a pessoa acreditou que aquilo era verdade. Vendeu aquela casa, comprou uma casa num outro lugar, foi morar lá e, desculpa a expressão, quebrou a cara. Porque foi ouvir alguém que não tinha nada de Deus. Então tem que tomar cuidado. Profecias se cumprem e normalmente não são coisas imediatas. Elas podem sim se cumprir talvez daqui a anos. Agora você tem que ver o conceito dela, se está dentro da palavra de Deus. E esses falsos profetas, volto a dizer, não são necessariamente pastores nem líderes. Às vezes é alguém em quem você confia e que você está acreditando que aquela pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Analise. Cuidado com os falsos profetas, queridos. A palavra de Deus nos ensina, esse final dos tempos, isso haverá muito. Guerras, rumores de guerras, nós temos visto isso no nosso dia a dia. Quando você liga a sua televisão para você assistir um documentário, para você assistir um programa de noticiário, você vai ver que essas guerras e rumores de guerra estão todos os dias na nossa tela. Detalhe, não necessariamente uma guerra que seja uma guerra literal, uma guerra com armamento bélico. Hoje nós temos muito a guerra que é uma guerra psicológica. Quando você liga quando você liga um canal de televisão aqui no nosso país,
principalmente essas emissoras de televisão que no passado sobreviveram, ganharam bilhões por causa do comunismo que imperava no nosso país e hoje elas perderam isso aí, elas estão criando uma guerra psicológica no nosso país. Pessoas, quando ligam a televisão, só escutam falar de morte, só escutam falar de tragédia. E isso é uma guerra de alguma forma. São guerras psicológicas que estão criadas. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Temos que tomar um cuidado para não sermos contaminados por essas guerras. Que a palavra de Deus nos ensina no capítulo 24 de Mateus. Jesus fala sobre guerras e rumores de guerra. Pensa que esses rumores de guerras, essa guerra psicológica, que de alguma forma estão trazendo doenças psicossomáticas na vida das pessoas, guerras que estão trazendo doenças psicológicas, doenças na alma, pessoas que estão aterrorizadas com tudo que estão vendo. Por isso nós temos que tomar cuidado. Essas emissoras de televisão são tóxicas. É melhor você, no momento desse, se você não tem estrutura, porque a pessoa, se tiver estrutura, ela pode até assistir. Eu assisto todos os dias e tento não me contaminar com isso. Mas também eu procuro na palavra de Deus uma solução para tudo isso. E a solução na palavra de Deus é Jesus. É caminhar na presença dele. Isso que eu estou fazendo agora aqui, trazendo esta mensagem. Eu trago uma mensagem que ela fala sobre o alerta daquilo que nós estamos vendo, mas eu tento trazer também uma mensagem de paz, porque Jesus é a nossa paz. Quando você ouve na televisão, nos noticiários, aquelas palavras terríveis, busque na palavra de Deus a paz que você precisa para você continuar vivendo de uma forma boa nessa terra. Queridos, nós só temos essa terra para viver. E hoje nós não temos outro caminho, temos que estar nos caminhos do Senhor. Se estivermos caminhando nos caminhos do Senhor, vamos ver que esta guerra psicológica nós vamos conseguir vencê-la. É muito importante para nós. Hoje também nós vemos aqui, como nós vemos aqui no capítulo 7, que fala sobre fome, pestes, terremotos em vários lugares. Hoje nós estamos vivendo uma peste, vamos dizer assim, que é esse Covid-19, uma arma biológica, vamos dizer isso, faz parte desta guerra e rumores de guerra. Podemos dizer que é uma arma biológica. Por quê? Porque através do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido dentro do noticiário, e principalmente dos noticiários que tentam trazer a verdade à luz, nós vemos que esta guerra biológica já vem desde o ano passado, pelo menos aqui, que pessoas do nosso país, da política do nosso país, já sabiam da sua existência desde o meio do semestre passado, do ano passado. Então nós vemos realmente que essas coisas têm acontecido. Essa peste que nós estamos vivendo hoje é uma consequência dessas guerras psicológicas, dessas guerras biológicas que estão lançando sobre o povo. E não é só no Brasil, é em toda parte do mundo. Então, queridos, o único caminho para nós é Cristo Jesus. É Jesus de Nazaré. É aquele que um dia se entregou na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Não tem outro caminho. Não tem outra solução para as nossas dores, para os nossos rumores de guerra, para as nossas, para todas as aflições que nós estamos vivendo nos dias atuais. Olha também que no versículo 9 é apenas o princípio. Então, querido, nós temos que nos apegar cada vez mais com o Senhor. Cada vez mais nós temos que estar ali introjetados naquela árvore, naquela videira. Temos que estar enxertados naquela videira que é Jesus. Mais e mais nós precisamos dele. Nós vemos que nos anos passados não eram desse jeito. Hoje nós estamos vendo que a cada dia a situação piora cada vez mais. E isso é apenas o princípio. Quando fala ali no verso 9 que nós seremos afrontados, que nós seremos combatidos, quem nunca foi? Quem nunca foi, talvez, até humilhado em algumas situações por causa da palavra de Deus?
Jesus fala que vocês serão presos, vocês serão criticados, muitos até apanharão, muitos vão morrer por causa do nome dele. Nós temos visto isso nos países comunistas, principalmente, em alguns outros países que talvez não sejam comunistas, mas são países que não querem nada com a palavra de Deus. São países em que a palavra de Deus ela não é bem-vinda, mas tem lugares em que as igrejas estão sendo destruídas, pastores e membros estão sendo mortos. E isso nós não podemos simplesmente ignorar. Nós temos que ver que o princípio do fim já chegou. Já estamos neste princípio. E como diz a palavra de Deus que eu li inicialmente lá no livro de Hebreus 1:1, para Deus isso começou na chegada de Jesus. Queridos, nós precisamos nos firmar nesta graça que é Jesus. Precisamos nos firmar na fé em Cristo Jesus e saber que Ele tem algo muito especial para nós. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Mas você precisa crer. Você precisa estabelecer um tempo com Deus para compreender tudo isso que Ele tem para você, porque a fé ela vem justamente disso que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra e ouvindo a palavra, porque cada vez que eu prego a palavra para você que está aí do outro lado, ela entra no meu coração com muita força e me dá forças para continuar. E você ouvindo do outro lado, você tem também que absorver isso aqui, absorver esse conhecimento, absorver esta palavra para que ela venha causar efeito no teu coração. A palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que nós possamos continuar ouvindo a palavra de Deus, continuar fazendo a vontade do Senhor. No verso 10 também fala da traição que haverá. Muitas pessoas vão abandonar os caminhos do Senhor, vão trair ao Senhor, vão trair o Evangelho, vão trair a gratidão que o Senhor que nós deveríamos dar ao Senhor e não damos. A gratidão será algo que será muito difícil de se encontrar no homem de Deus, no homem que se diz homem de Deus. Muitos vão sair da presença do Senhor achando que para ele não tem mais solução, que não adianta, que aquilo não vai resolver mais nada. Queridos, eu teve um dia, eu estava ainda na ativa, eu estava trabalhando e trabalhava numa área do cais aqui de Santos, e a empresa que eu trabalhava tinha um restaurante em que nós almoçávamos, e nesta empresa eu almoçava ali normalmente entre meio-dia, 1h, 1h30, e um dia eu fui nesse restaurante, que era um restaurante ali próximo do Valongo. Eu entrei nesse restaurante e almocei. Quando acabei o almoço, eu tinha o ticket de refeição, eu vim para o lado do balcão onde tinha o barzinho, dentro desse restaurante. Eu fui ali pagar, tomar um cafezinho e estou escutando duas pessoas que estavam ali do lado, conversando. E aí eu vi uma coisa que é no mínimo absurdo, mas foi o que eu vi. Os dois homens estavam ali com algumas cervejas bebidas e uma em cima do balcão. Um deles estava com um copo com uma bebida que parecia ser pinga ou outro tipo de bebida, e os dois conversavam. Eu fui tomar um café, enquanto o rapaz me cobrava, eu me liguei na conversa. Infelizmente, você não está ali para ouvir aquilo, mas você acaba ouvindo. E aqueles homens conversavam, e um deles falava que a família dele estava sendo enganada, que a irmã dele estava sendo enganada por um pastor, porque o pastor usava o seguinte argumento com a irmã e com os fiéis da igreja. Quando ele falava do dinheiro, ele abria isso, o homem falando, não sou eu que estou dizendo aqui com a Bíblia na mão. Ele estava num bar e ele dizia assim, que o pastor, quando queria pedir dinheiro para a igreja na hora das ofertas, ele abria no livro ele abria no último livro aqui, deixa eu olhar aqui para mim não me perder. Ele abria aqui no livro de, Jesus amado,
no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso, vamos lá, a partir do verso 10, onde diz, 3 verso 10, onde diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Senão vos abrirei as portas do céu, e virá sobre ti uma abundância tal que, deixa eu ver aqui para mim não me perder, derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Este homem estava ali com um copo de cerveja, um copo de pinga na mão, declarando isso aqui. Quem seria ele? Eu creio que é um crente desviado. Queridos, traiu a fé. Uma pessoa dessa traiu a fé. Quase que eu entrei na conversa. Meu Deus, ainda bem que eu não fiz isso. Quase que eu entrei para falar alguma coisa para ele, não para ofendê-lo, mas para dizer: meu irmão, o que você está fazendo aqui? Isso, infelizmente, nós vemos muito. A traição da parte do homem para com Deus. Por quê? Porque talvez o que ele foi buscar na igreja, ele não encontrou imediatamente. E o homem acaba perdendo a fé. Mas nós não estamos aqui. A palavra de Deus não diz que nós temos que buscar por tesouros nessa terra. Nossos tesouros são do céu. Nosso tesouro é um tesouro incorruptível, não é esse tesouro corruptível que a traça destrói e que o ladrão rouba. E o homem está preocupado com isso. Por isso que o homem não se firma na palavra de Deus. E haverá então muita traição da parte do homem. E para finalizar, multiplicar-se-á a iniquidade, ou seja, haverá uma decadência espiritual. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? A decadência espiritual do homem. Aí já não digo nem o homem que está na igreja, mas o homem de uma forma geral. A decadência do ser humano é total. Quando você vê o que o homem tem feito com o seu próprio corpo, o homem tem se prostituído, o homem tem prostituído a própria família. Infelizmente, isso é o que nós temos visto nos últimos tempos. E o que é isso? Isso é o princípio do fim. É o princípio das dores. Mas existe uma palavra de conforto também nesse texto, que é aqui no verso 13, que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Querido, a minha palavra para você hoje é: persevere. Não se deixe levar pelas coisas deste mundo. Como eu falei numa outra mensagem, talvez você possa até viver a tua vida muito bem sem Jesus, mas eu quero te dizer que você morrer sem Ele não será muito bom. Então pensa, querido, nisso que foi falado nesta palavra, desta mensagem. Curta bastante a sua vida, ame bastante, mas ande nos caminhos do Senhor. Não se perca nos caminhos deste mundo, porque ele vai te trazer coisas ruins. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, ele também haverá de colher. Se você semear tempestade, se você semear vento, você vai colher tempestade mais tarde. Se você semear amor, você vai colher amor mais tarde. Então pense que se você hoje começar a caminhar nos caminhos do Senhor, buscar viver uma vida diferente daquela que o mundo vive, com certeza mais tarde você vai colher coisas maravilhosas. Pensa nisso aí, querido. Eu quero orar com você nesse momento para a gente encerrar e depois eu vou fazer as minhas considerações finais. Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, venho nesta manhã, nesta tarde, te louvar e te agradecer por mais um dia de vida e por esta mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que estão do outro lado desta tela, que estão assistindo este vídeo, e que esta palavra possa encontrar guarida em cada coração, que cada um possa estar ciente que nós estamos vivendo o princípio do fim, o princípio das dores, um tempo em que realmente não haverá mais retrocesso. Peço também pelas tuas misericórdias para que possa aliviar a dor do teu povo, mas nós temos a plena consciência
de que o tempo do fim chegou. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. Nos guarda, Senhor, desta pandemia. Abençoa a vida dos nossos governantes, o nosso presidente, seus ministros. Abençoa as nossas instituições e abençoa a nossa nação, para que possamos suportar este tempo e que em breve a volta de Jesus venha buscar a sua igreja e que nós possamos estar presentes nesse dia na presença do Senhor. É no nome de Jesus que eu te agradeço, Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Desejo para você um excelente dia. Não esqueça de colocar o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com suas redes sociais e compartilhar também com os seus contatos. Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.